No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 10 erros muito comuns que com certeza você já cometeu, ainda possivelmente está cometendo, e você que é novo, com toda certeza está esbarrando neles e eles estão causando uma experiência muito ruim aí no seu começo de vida neste processo com a Silhouette. E se você é novo nesse canal, eu te convido a se inscrever para receber aí todas as novidades. Volta e meia a gente lança vídeo novo, muito útil por sinal, e você não pode ficar de fora. Ah, e não esquece, clica no sininho aí também para receber as notificações. Aí você não vai perder nenhum só vídeo. Vamos começar? O erro número 1, ele é muito comum e eu falo para vocês que até eu mesmo cometi esse erro lá atrás. Nós brasileiros temos a mania de não lermos absolutamente nada. Chega o equipamento, a gente já quer ligar naquela ansiedade toda, e aí que está o grande problema. A Silhouette, ela disponibiliza gratuitamente 2 manuais, um sobre o equipamento de uma maneira geral e o outro sobre o Silhouette Studio, o programa da máquina. Muita gente acaba até passando batido por isso. Esse material está disponível em língua portuguesa e você pode baixar esse material no momento que você está passando ali pelos passos do registro. Além do manual, e para você que não é muito chegado na leitura, o distribuidor Square Brasil, por exemplo, ele fornece um curso super completo que é muito importante que você assista antes de conectar qualquer cabo. Isso vai te poupar alguns reais. É muito normal aí que você abra a máquina, comece a fazer as coisas e fale, ops, algo deu errado, e aí você já perdeu tua lâmina ou já perdeu tua base. Então, para não se perder, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você baixar o manual da Silhouette em português, o manual do Silhouette Studio e, lógico, o lembrete básico para você assistir o nosso querido curso básico com todas as dicas e macetes. E eu sempre digo, assiste o curso como se estivesse vendo aí uma Netflix, depois volta ali do ladinho da máquina e vai fazendo passo a passo. Eu te garanto que a tua experiência inicial com a Silhouette é muito importante. O erro número 2 é um erro que acontece com quase 99% das pessoas e é um erro muito simples de resolver. Eu estou falando sobre o encaixe da lâmina, isso mesmo. A Camel 4, assim como a Portrait 3, ela tem um sistema de encaixe bem simples, mas mesmo assim muita gente erra. Tá aí na foto para vocês qual é a maneira correta de fazer a instalação e por que a gente deve tomar um cuidado especial aí. Se você instala a sua lâmina de forma errada, o metal, a própria lâmina, não vai chegar, ela não vai alcançar o material que você vai cortar. E aí você vai ter aquele resultado do papel picotado ou não vai ter corte. Então presta bastante atenção. Aqui é meu 4, Portrait 3, se você tem as máquinas antigas, você tem que encaixar sua lâmina de forma que não sobre espaço entre a lâmina, o corpo da lâmina e o dispositivo, tá bom? Esse é um erro muito grave que volta e meia acontece. As pessoas falam, minha máquina está com defeito ou minha lâmina está com defeito. E às vezes é só empurrar um pouquinho. Tem até uma dica extra. Você pode empurrar a sua lâmina com o dedo indicador e com o polegar você empurra o carrinho para cima. Fazendo esse movimento, é certeza que você vai conseguir encaixar certinho a tua lâmina e vai começar a cortar, ó, como um profissional. O erro de número 3 que você tem que evitar é checar a posição dos coletes. Se você olhar aí no piso da sua Silhouette, você vai enxergar que existem 4 setas, 4 marcações. Muita gente acha que deve já mexer no rolete da direita ali, trazendo ele mais para dentro. Quando, na verdade, e a gente fala isso no curso básico, da direita para a esquerda, a posição ela é muito simples. Isso vale para Camel 4, vale para Camel 3, Camel 2 e Camel 1. Da direita para a esquerda, você tem a primeira posição ali no piso, que é a posição correta para você colocar a sua base, de 30 de largura.
Na sequência, quando você traz um pouquinho para a esquerda, para você trabalhar o vinil de 30 centímetros sem base, depois trazendo um pouquinho mais para a esquerda, para você usar a base da máquina Portrait, isso mesmo, a máquina menor A4. E por fim, a marcação que está um pouquinho mais para dentro é para você trabalhar o vinil sem base no tamanho A4. Se você erra nessa posição, o que acontece se você errar essas posições? Muito simples, a sua base ela pode se desnivelar, ela pode dançar ao longo do corte. Então fique esperto e o mais importante, além de checar a posição do rolete, escute o clique. Quando o teu rolete está devidamente posicionado e travadinho no lugar certo, você vai ouvir esse clique e aí é certeza que está no lugar certo e isso não vai se mexer. Quando o rolete não está na posição certa, está passando em cima da sua base, estragando a base e trazendo cola para os roletes. E mais grave ainda, num corte a base pode entrar envesada durante o processo e aí você não só perde o seu material como a tua base. Então fique esperto nesse erro que ele é bem fácil de resolver. Base de corte é uma das coisas mais importantes e responsável pela qualidade do resultado final. Se você não limpar sua base, se você deixar muito residual, seus recortes ficarão todos com rebarba. E aí você acha que o problema está na lâmina, quando na verdade está na base. Então mantenha sua base sempre limpinha, utilizando lenços umedecidos sem álcool, espera secar. E na sequência, remova ali todo o residual de papel, não deixe absolutamente nada. E se reparar que está ficando um pouquinho sem cola, faça a reposição com a cola longe da máquina para não ter nenhum problema. Lembre-se que, assim como uma base de corte, como essa azul que eu tenho aqui na minha mesa, se ela tiver pedaços de material, quando eu passar o estilete, eu vou ter cortes irregulares. A mesma coisa acontece aqui com a silhuete. Então, mantenha a sua base sempre limpa e uma coisa importante, guarde-a sempre utilizando o liner. Cubra a base para manter mais tempo de vida e não só a base, como também a cola da sua base. Esse erro agora, ele é muito clássico. Eu conheço pessoas que têm a máquina aí há muito tempo e que ainda cometem essa gafe. Quando a gente vai na configuração de corte lá no enviar, a gente tem uma série de materiais e alguns fazem muito sentido. Alguns materiais parece que tá tudo certo ali, parece que a máquina adivinhou que eu ia cortar. Mas não confie. Lá no curso básico a gente sempre diz, a configuração de corte que está no programa é apenas um referencial, você deve testar. Então, qual é a grande dica do momento? Né? A dica é, pegue aquela configuração, utilize como referência, verifique se ela atende ali as configurações do seu trabalho, levando em consideração tudo que a gente ensina no curso básico sobre exposição de lâmina, velocidade, força e passadas e até sobrecorte, e aí faça o teste de corte. Muita gente não faz o teste de corte e olha que essa dica aqui é um combo. O teste de corte é a salvação de material, é o super-herói que evita ali o desperdício. Muita gente adota a configuração de corte de qualquer maneira e sai cortando para ver se funciona. Conclusão? Desperdício. Para não ter desperdício, faça o teste de corte. O teste de corte é um quadrado e um triângulo que a gente já viu lá no curso básico. Ele é bastante simples e se ele cortar bem, sua configuração de corte está bacaníssima. Se cortar mal, significa que você precisa ajustar a configuração. Mas sabe o que é o mais legal do teste de corte? É que ele pode ser feito várias vezes no mesmo papel. Então você vai mudando ali a posição onde você está fazendo o teste de corte e você vai fazendo um na sequência do outro até efetivamente conseguir um corte perfeito. E aí, adeus desperdício. Quantas vezes você teve problema com o Silhouette Studio? Aí você foi lá no site da Silhouette América e falou assim, vou baixar uma versão mais antiga porque meu computador vai aguentar. Mas uma coisa que você deve ter cometido de erro é que quanto mais antiga a versão, menos suporte ou nenhum suporte vai apresentar para a máquina que você tem. Quer ver um exemplo? Se eu for lá no site da Silhouette América, clicar em Legacy Version e pegar a versão mais antiga, 3.8, e tentar instalar aqui meu 4, simplesmente não vai funcionar.
Isso porque quando a 3.8 foi lançada, por exemplo, não existia, não se cogitava, não se imaginava lançar a Camel 4. Conclusão, quando você clicar no enviar, não vai aparecer sua máquina. Isso pode acontecer também com Portrait 3, com Camel Plus, com Camel Pro, então fique ligado. Quanto mais recente for a sua máquina, mais recente deve ser o Silhouette Studio que você vai baixar. Então não adianta a gente se preocupar em baixar uma versão muito antiga, porque ela roda, ela vai funcionar, mas na hora de se comunicar com a máquina, negativo. Você não vai conseguir. E quer uma dica extra? Mais um combo especial aqui. Quando você for baixar uma versão do Silhouette Studio, clica em Notes, ali no cantinho direito. Ali você vai ter em inglês as principais funções das principais características daquela versão, as implementações. Muitas vezes ali você vai encontrar, por exemplo, suporte para Camel 4, ou Camel Plus, ou Camel Pro. Então significa que a partir daquela versão para cima, você pode utilizar na sua máquina. Então fica a dica aí de não baixar qualquer versão e instalar, porque você pode não conseguir trabalhar com a sua Silhouette. Esse erro, quanta gente comete e nem repara que está cometendo. A Silhouette, ela precisa de espaço tanto na frente quanto proporcionalmente. Repare o que eu estou dizendo, proporcionalmente atrás. Quando a base começa a trabalhar, ela vai se movimentando para frente e para trás. E se aqui atrás, por exemplo, ela encontrar um obstáculo, a base ela pode se desnivelar e o que vai acontecer com o teu recorte? O teu recorte vai ficar bagunçado, pode começar a não fechar. Qual que é a dica? Se você vai trabalhar com uma Camel 4, por exemplo, e você tem uma base de 30 por 30, você tem que ter no mínimo 30 espaços para frente, 30 centímetros para frente e 30 para trás. Se tiver um obstáculo numa parede e a base subir, já sabe que vai ter problema. Combo de novo, combo de erro. Quando você coloca a sua máquina na beira da mesa e deixa a base caída, os roletes acabam forçando a subida, forçando ela a desdobrar, fazer aquele movimento para ficar reto. Então não é legal também, porque o mesmo problema que acontece atrás pode acontecer na frente. O que você pode fazer é abrir aqui um pouquinho, ó, a gaveta, para esta parte fazer às vezes aí do guia, para não ficar tão caído. Eu recomendo particularmente que você trabalhe sempre com bastante espaço. Eu sei que é difícil, eu sei que você de repente tem um ateliê pequeno aí num quarto do seu apartamento ou na sala e normalmente a gente não tem espaço, mas é importante. Para conseguir cortes perfeitos, a base da Silhouette ela tem que estar niveladinha. Fica a dica aí para vocês. Quantas vezes você pegou um arquivo, rastreou e aí você repara que a máquina está trabalhando, parece que ela está serrando madeira. Você vê que o corte dela está todo bagunçado. Isso não é culpa da máquina, lamento informar, isso é culpa sua. Normalmente, quando você baixa um arquivo da internet, uma imagem em baixa resolução e rastreia, você vai reparar que o contorno dele está todo serrilhado e, lógico, a máquina vai acompanhar tudo aquilo. Lá no curso básico que acompanha o equipamento vendido pela Square Brasil e seus parceiros, a gente sempre fala, pegue imagens de melhor resolução possível para ter um recorte liso. E o que seria um recorte liso? Você repara que a máquina trabalha de forma suave, sem ficar fazendo degraus, ou como eu costumo dizer nas aulas, sem ficar serrando madeira ali, porque não é legal. Então fique atento, existem ferramentas no próprio Google para você triar o que é imagem pequena, média ou grande, como eu estou mostrando aí, e com isso você já consegue um resultado bem melhor no rastreamento. E para aquele combo básico, né? Para ficar bom, falou do erro, a solução. Não se esqueça de prestar muita atenção nas configurações de rastreamento, como ensinar no curso básico. E o mais importante, somente eu diminuo a figura depois que você rastrear, nunca antes, porque aí você vai ter mais problema ainda. Computador antigo e máquina plotter nova é um papo muito complicado. Eu sei que muita gente acaba usando o computador
que o marido encostou, que o filho não quer mais, que você tinha há uns 10 anos atrás. Inclusive, eu já fiz até um vídeo aqui no YouTube mostrando como você identifica a idade do seu computador. Mas a grande dica é, quanto mais novo é o equipamento que você compra, e fique atento às datas de lançamento de cada equipamento, o computador ele precisa acompanhar isso. Se você compra uma Silhouette Camel 4 lançada em 2019 e pega um computador que você tem desde 2005, a conversa não vai ser legal. Você vai ter travamento, você vai ter problemas até para instalar o programa. E o uso no dia a dia, que deveria ser fácil, rápido e te dar produtividade, vai ser só tela branca. Você só vai ter travamento. Então, a grande dica para não cometer o erro é, quando for investir numa plotter, verifique, e o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link para você ver o vídeo que eu falo da idade do computador, como que você descobre a idade do computador. Então, quando você for comprar uma máquina, verifique a idade do seu computador e verifique quanta disparidade tem entre o lançamento da máquina e a idade do seu computador. Isso vai te ajudar muito, tenho certeza. Bom, o erro de número 10 é o mais polêmico e eu tô ligado que eu vou receber alguns dislikes nesse vídeo, mas eu jamais poderia deixar de comentar sobre isso. Muita gente não fala, muita gente tem medo da reação dos alunos, dos usuários, mas alguém tem que falar. Então que seja eu. Vamos lá. Enquanto sua máquina estiver em garantia, não utilize nem bases similares e nem lâminas de outras máquinas. Alessandro, mas por que isso? Simplesmente porque as bases similares elas não têm a mesma espessura, peso ou característica de uma base original. E eu vou dar um exemplo enquanto a gente está falando de base. Pensa aí que você acabou de comprar aquela impressora dos sonhos e acabou a tinta. Aí na hora de comprar tinta, você, ao invés de usar a tinta original, a tinta certa, você simplesmente coloca uma tinta que você nem sabe de onde veio. Aí, por mil dos pecados, a sua impressora começa a imprimir falhando e você entra em contato com o suporte do fabricante. Automaticamente, a pergunta que não quer calar lá do suporte vai ser: você está utilizando tinta original? E aí você vai ser obrigado a dizer não sei ou não, né? E aí você vai acabar descobrindo que você perdeu a garantia. Com a Silhouette não é diferente. Utilizando bases similares, durante o processo de garantia, você vai perder sua garantia, eles vão conseguir identificar. E as bases similares, elas provocam alguns tipos de problemas no equipamento que são muitas vezes irreversíveis. Agora, eu falei lá no começo também sobre lâminas. Além das bases similares, existem lâminas. Na verdade, um tipo de lâmina que é de uma máquina profissional, que pesa 10 vezes mais do que a lâmina original da máquina, e as pessoas acham que é um tremendo de um bom negócio utilizá-las. Bom, o que acontece com o uso regular dessa lâmina é que o movimento do carrinho, que faz esses pulsos de subir e descer ao longo dos cortes, com o passar do tempo, com excesso de peso, isso acaba perdendo. Então, ou ele trava lá embaixo, ou trava lá em cima, ou os cortes ficam irregulares e não consegue mais se movimentar. É como se fosse como se estivesse estressando ali o motor, causando ali um problema para que ele acabe cansando. É estranho falar isso? Mas pode acontecer. Lógico, isso não vai acontecer da noite para o dia, pode levar meses, pode levar até anos, mas quando acontecer, o prejuízo é grande. Então, fica a dica aí. Durante todo o processo de garantia, não cometa o erro de utilizar produtos que não são originais e oficiais da marca para não ter dor de cabeça. Viu quantas possibilidades de erro existem? E eu vou falar uma coisa para vocês. Esses são só os 10 primeiros. Existem muitos outros que podem ocorrer aí no seu dia a dia. Eu espero que as dicas que eu passei aqui nesse vídeo sejam bastante úteis e que vocês utilizem elas bastante aí no seu dia a dia para ter uma experiência fantástica com a sua Silhouette, seja o modelo que for. Se você gostou desse vídeo, já deixa um joinha. Se você não gostou, ok, pode deixar um dislike, eu entendo, não tem problema.
Mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Toda semaninha aí eu tô soltando um vídeo diferente com algumas dicas bem legais. E se você quiser comentar algo sobre esse vídeo, irei responder. Então fique à vontade, use os comentários aí para me falar o que você achou do vídeo e principalmente o que você acha do nosso trabalho. Temos um grupo no Facebook, Silhouette Super Silhouette, esperando por vocês também. Apareçam por lá. Até o próximo vídeo. Fui!